Como homenagem a Akira Toriyama, iremos repostar aqui no nosso canal hoje um vídeo sobre curiosidades de Akira Toriyama. Meu querido Geek, hoje começamos um novo quadro aqui em nosso canal O Geek, que é o História Geek. E a História Geek de hoje, como o próprio título já diz, será sobre o verdadeiro pai de Vegeta, Goku e de todos os outros personagens de Dragon Ball, que é Akira Toriyama, né? Convido você aqui agora para conhecer o nosso novo quadro aqui do História Geek, que é sobre Akira Toriyama, a história do criador da franquia Dragon Ball. Durante sua carreira, Akira Toriyama criou mais de 40 séries de mangá. Ele sempre esteve muito preocupado com seu trabalho, não hesitando em redesenhar uma vez ou outra a mesma ilustração, porque ele não achava perfeita, né? Assim ele passou muitas noites sem dormir trabalhando e muitas vezes se queixava de falta de tempo livre. E por outro lado, ele odeia pensar em uma ilustração, querendo terminá-la em um empate mais rápido possível para julgar rapidamente o resultado final do seu desenho. Em 1977, Akira Toriyama procurava um emprego quando descobriu a Monthly Young Jump, um concurso patrocinado pela Shueisha, a maior editora de mangás do Japão. Ele participou do concurso duas vezes, com a Wow World em 1977 e Mysterious Rain Jack em 1978, mas ele não venceu o concurso, sendo que o último trabalho foi completamente desqualificado devido a seus elementos de paródia de Star Wars. No entanto, depois de Mysterious Rain Jack, Toriyama recebeu um telefonema de Kazuhiko Torishima, que é o editor da revista lá da Shueisha, que ele disse para não desistir e se esforçar mais, né? Após meses desse telefonema, Akira Toriyama fez seu primeiro mangá publicado, que é Wonder Island, publicado na edição semanal da revista Shonen Jump, número 52, em 1978, que não chamou muito a atenção dos leitores. No ano seguinte, Akira Toriyama ofereceu vários novos projetos de mangá que também foram recusados. Esse período sombrio poderia ter acabado com suas ambições, mas o pequeno sucesso de Tomato, a garota detetive em 1979, deu-lhe alguma esperança. E em janeiro de 1980, Akira Toriyama conseguiu seu primeiro grande sucesso, que é Dr. Slump. Ele primeiro ganhou fama deste mangá, que foi publicado na Shonen Jump de janeiro de 1980 a agosto de 1984. Depois de seu primeiro sucesso, que é Dr. Slump, Akira Toriyama queria mais do que qualquer manter outra coisa e também independência, e fundou seu próprio estúdio de trabalho, que é o Beard Studio, em 1983. Nesse mesmo ano, ele criou dois novos mangás, que era Dragon Boy e As Aventuras de Tongpo, que eram protótipos para o seu trabalho seguinte, que no caso seria Dragon Ball, né? E Dragon Ball foi um dos pilares que foi muito bem aceito e caracterizaram esta época como a Era de Ouro, né? E o sucesso de Dragon Ball encorajou Akira Toriyama a continuar trabalhando em sua série de 1984 a 1995. Durante este período de 11 anos, ele fez 519 capítulos que foram encadernados em 42 volumes de mangás, que no caso seriam tankobons, né? Cada volume tem em média 200 páginas, então a história inteira de Dragon Ball se estende a quase 9.000 páginas. Toriyama tinha 3 editores para a sua série de mangá, que é Kazuhiko Torishima, que trabalhou com Toriyama para a sua primeira série de mangá, que era Dr. Slump, e a primeira metade do mangá de Dragon Ball. Yu Kondo, que esteve envolvido em Dragon Ball durante seus tempos mais populares, e Furiyuto Takeda, que assumiu a posição durante a saga do Céu Perfeito e também serviu como editor de Toriyama para seus trabalhos pós-Dragon Ball. E Akira Toriyama tinha apenas 2 assistentes durante sua carreira, que é Hisashi Tanaka, que trabalhou na primeira metade do Dr. Slump, e Takashi Matsuyama, que era assistente de Toriyama para a segunda metade de Dr. Slump durante também todo o mangá de Dragon Ball e também pós-Dragon Ball, né? E devido ao sucesso de Dragon Ball, que tornou-se rapidamente, levou à criação de outras 3 séries animadas, que no caso foi Dragon Ball, Dragon Ball Z e também Dragon Ball GT pela Toei Animation, como também filmes animados e também vários videogames. E ao contrário de Dragon Ball e Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT não se baseava no mangá original de Akira Toriyama, sendo criado pela Toei Animation como consequência, né? Como o criador original de Dragon Ball, que Akira Toriyama participou das reuniões de produção para fornecer alguns dados sobre essa série, né, que é Dragon Ball GT, bem como dar algumas sugestões de pensamentos gerais sobre a expansão do material original para a série dos 3 animes e até mesmo design de personagens e esboços para fillers e personagens de vários filmes. Os animes de Dragon Ball geraram mais de 500 episódios feitos no Japão e são produzidos e licenciados na América do Norte e também no mundo inteiro, né? E como era de se imaginar, Akira Toriyama parou seu mangá de Dragon Ball em 1995 em um final aberto, querendo fazer uma
uma pausa e desenhar outras histórias mais curtas. Nesse mesmo ano, ele deu várias entrevistas para o Daizensho, né, que a gente fala bastante aqui no canal sobre o Daizensho, que é uma série de livros que contém a cobertura como se fosse uma enciclopédia da série Dragon Ball. E os trabalhos de Toriyama depois de Dragon Ball eram de fato alguns contos de 100 ou 200 páginas, que inclui, por exemplo, Koa, de 97 a 98, Kajika, de 98 a 99, Sandland, que é do ano 2000, e Nekomadin, que é de 99 a 2005. Ele também projetou novas capas quando a série Dragon Ball foi relançada em dezembro de 2002 a abril de 2004, com parte da coleção Kanzenban de 34 volumes, e ele também reescreveu ligeiramente as 4 últimas páginas finais. E engraçado, falando em termos de curiosidade de Akira Toriyama, ele criou um personagem baseado em si mesmo chamado Toribot, que fez algumas aparições no Dr. Slump, onde as primeiras partes do mangá de Dragon Ball, também na série de TV, em alguns filmes de Dragon Ball Z e também em Dragon Ball GT. E antes mesmo de usar o Toribot, Toriyama se desenhou como um pássaro antropomórfico chamado Tori, como Tori significa pássaro em japonês, né? E o próprio Akira Toriyama está incluído no dicionário de personagens da Essential 7. Ele é descrito como um governante supremo do universo de Dragon Ball e um cavaleiro muito, mas muito maior do que os Kaio's Supremo. Já no Daizensho 2, ele afirmou que seus personagens favoritos na série Dragon Ball eram Ten Shinhan e também Trunks do Futuro, assim como Kuririn e Mr. Satan. Já no Dragon Ball Extreme Battle Collection, no volume 2 de 2010, Akira Toriyama também disse que gostava muito do Rei Piccolo, que era Piccolo, né? E também Goku. Ele também disse que Goku era seu personagem favorito em uma entrevista da Shonen Jump em 1995. Ele também afirmou que seu filme favorito de Dragon Ball, um especial de Dragon Ball, era aquele filme de Bardock, o pai de Goku. E Toriyama também disse que Jaco é a sua história preferida de um protagonista de qualquer coisa que ele tivesse feito no passado. Ele gosta muito de Jaco, o patrulheiro galáctico, né? E em uma entrevista realizada em 2007 pela Shonen Jump, Akira Toriyama revelou que não considera o que deve ocorrer nos capítulos de suas histórias. E dentre essas várias histórias que Akira Toriyama fez durante todos os seus anos desenhando, nós vamos destacar algumas, como Tomato, a Garota Detetive, que é um mangá de tiro por Akira Toriyama, publicado pela primeira vez em 79. Os personagens principais, Akai, Tomato e Slump, fazem uma breve aparição no 5º capítulo do Dr. Slump, onde Akai e Tomato também fez uma participação especial no episódio 44 de Dragon Ball, como vocês podem ver aí na sua tela. Uma outra obra é Mad Matic, que é um one-shot lançado em 82, que conta a história de um herói e o seu cão voador que viajam em um carro por uma região árida, ambas completamente sedentas. Eles são atacados pelo Mal Gangan e depois capturados por duas meninas chamadas Nivea e Murri. Uma outra obra também de Akira Toriyama é Chobit, que é um mangá que foi publicado em 2 partes, sendo a primeira parte em fevereiro de 83 e a segunda parte em abril de 83, onde este mangá foi feito depois que Toriyama foi mais uma vez nomeado entre os 10 maiores artistas de mangá da Shonen Jump. Uma outra obra é Cashman, que é um mangá publicado em 3 partes, de dezembro de 90 a 91, onde o protagonista principal aparece como os membros da raça de Frieza, e como Cashman foi publicado durante o mesmo período da saga de Frieza, né? Uma outra obra que Toriyama também fez é Tótil, o Anjo, que é um livro que tem como alvo crianças pequenas, onde Tótil é um anjo de guarda amável e mal-humorado que se parece muito com Majin Buu, que adora brincar e também odeia muito estudar. Nós que fazemos parte aqui do canal Oi Geek, recebemos com profundo pesar esta notícia de que Akira Toriyama nos deixou. Toda a nossa energia aos amigos, familiares e fãs espalhados pelo mundo todo. Vá em paz, Akira Toriyama Sensei.